Olá, muito boa noite, gente, amigos, amigas, pessoas queridas da Casa do Caminho. Mais uma vez com alegria que nos reunimos então, nessa terça-feira, dia 18 de janeiro de 2022. Agora são 8 horas e 2 minutos aqui no Distrito Federal, na cidade de Sobradinho. E reunindo para hoje nossa reunião pública, a reunião que tem o comentário do Evangelho, passe e o atendimento fraterno depois. Saudando a todos vocês, esperando que todos estejam bem, com saúde, que essa nossa transmissão, essa nossa chegada encontre vocês em seus lares com harmonia, com paz e com esperança, né? E com paciência para tudo isso que a gente está passando e precisa passar. Bem, e para que a gente então renove em cada um o sentido do Evangelho, o sentido daquilo que o Cristo nos estimula a vivenciar nesses momentos, né, de provação, nesses momentos em que somos desafiados constantemente nessa pandemia que ainda representa para nós desafios tão grandes, né? Então aproveitemos esse momento juntos para renovar essa fé, essa esperança, essa visão maior da vida. E para comentar essa lição de hoje, do capítulo 51 do livro Fonte Viva, hoje o Guilherme, né, que vai fazer esse comentário para nós, e eu vou aqui então passar a palavra para ele na sequência então, e depois a gente volta para o nosso passe e para a conclusão da reunião. Mas agora vamos dar as boas-vindas para o Guilherme, só um momentinho, conectando aqui, dando boas-vindas e passando ele a palavra. Boa noite, Guilherme, a palavra é sua, estamos atentos. Oi, Wagner, boa noite a todos, boa noite a todas, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. E nosso primeiro encontro de 2022, para quem não me conhece, eu sou o Guilherme e eu vou aproveitar a oportunidade para desejar a todos um feliz ano novo, que seja um ano muito tranquilo, um ano de muita paz, de muita saúde principalmente, que a gente consiga ter em 2022 a serenidade necessária para conseguir aproveitar todas as oportunidades, né? Para a gente aproveitar para evoluir, para aprender, para seguir ainda mais as lições de caridade e amor ao próximo que Jesus deixou para a gente. E hoje, como vocês devem ter recebido um pouquinho mais cedo, a gente vai conversar sobre uma passagem de uma epístola, né? Que é uma carta que Paulo enviou aos Romanos. Paulo, que não foi um dos 12 apóstolos, mas foi um discípulo muito importante na disseminação das ideias de Jesus, teve um papel fundamental nisso, que ele espalhava, né, que ele divulgava muitos dos seus ensinamentos através de cartas, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre uma dessas passagens, mas antes da gente entrar no mérito, lendo a mensagem propriamente dita, o que me veio à mente, assim, e eu acho que seria interessante para a gente já começar ilustrando, é uma história muito conhecida, inclusive, né? Algumas pessoas já devem ter contado aqui, se não, a gente já deve ter ouvido em outros lugares, porque tem várias versões, mas conta-se que em um determinado momento, um determinado contexto, um mestre muito sábio queria ensinar ao seu discípulo uma lição, porque esse discípulo estava espalhando informações falsas por aí, estava mentindo, sendo maledicente. E o mestre, muito sábio, desejando ensinar uma lição, convidou-o para que comparecesse no outro dia ao topo de um monte. E no outro dia lá estava o mestre quando o discípulo chegou e viu que ele tinha junto a si um travesseiro de penas. E o mestre então pediu para que ele abrisse o travesseiro, rasgasse, né, e soltasse as penas ao vento. E enquanto as penas voavam e tudo mais, aquela cena, né, sendo observada, ao final, quando todas voaram, o mestre pediu para que o discípulo recuperasse as penas, para que ele fosse atrás das penas que voaram. E aí ele foi recuperar algumas penas, pegou, mas não conseguiu.
não conseguiu recuperar todas as penas e ele pôde constatar que era impossível, que ele não ia conseguir pegar tudo de volta. E aí o mestre explicou que da mesma forma que as penas voaram e não foi possível recuperar todas as penas, da mesma forma acontecia com as palavras que eram ditas. As nossas palavras, uma vez ditas, elas não podem ser desditas. A gente não pode recuperar, por mais que a gente se esforce em mudar, né? Em justificar, explicar o contexto. E assim funciona com as mentiras, com as fofocas, com as coisas desconstrutivas que a gente diz, que uma vez que a gente lança, a gente não pode recuperar. Da mesma forma acontece com as coisas boas que a gente diz. Quando a gente dá um conselho, quando a gente passa uma mensagem legal, quando a gente consola alguém que está sofrendo, quando a gente deixa, né, que o nosso coração saia também através das nossas palavras, um sentimento bom, enfim, quando a gente lança isso, a gente não consegue recuperar de volta. Mas a diferença está aí. O que a gente está deixando sair pela nossa boca? O que a gente está deixando espalhar por aí? Ainda mais se a gente fizer uma analogia muito, muito rasa, mas também muito presente. Eu estava observando através da repercussão nas redes sociais, porque vai começar um programa, um reality show desses. Mas quando é divulgada a lista dos participantes desse reality show, pessoas que até então eram anônimas, desconhecidas, em questão de minutos, têm as vidas expostas, as vidas reviradas, as vidas investigadas na internet. E ali, a pessoa que no ano de 2022 está se apresentando tem desenterrada informações, frases que foram ditas há 10 anos atrás. Tudo isso vem à tona. Mas por quê? Porque as coisas que foram ditas não podem ser desditas. E é um exemplo clássico, né, da lei de ação e reação que está aí. Né? O que a gente planta é o que a gente colhe. E a colheita, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então a gente precisa levar isso em consideração também, né? Que hoje em dia a internet tem prints. Hoje em dia tá tudo ali. Mas voltando então a essa passagem do Evangelho, das epístolas, né? De Paulo, o trechinho específico que a gente pegou, que a gente vai estudar de acordo com a obra de Emmanuel, ele fala que a sua garganta é um sepulcro aberto. Mas esse texto, esse versículo específico, pegado no contexto, a gente vê que ali, Paulo, ele estava bem enérgico nessa epístola, né, aos Romanos. O que acontece? Eu vou ler aqui uns trechinhos para a gente ver que ali ele estava bem bravo no geral. Ele dizia: justamente a fim de combater um espírito de idolatria que permeava naquela região, as pessoas a quem ele dirigia a epístola, onde pessoas aparentemente, né, e a gente pode falar mais uma vez aqui do cristianismo aparente, das aparentes qualidades, de pessoas que aparentam ter uma determinada qualidade, uma determinada bondade, mas que é tudo mentira, é tudo aparência. Quando vai pôr na prática, é completamente diferente, né? Então, os hipócritas, enfim. E aqui nessa passagem, Paulo dizia: não há ninguém que entenda, não há ninguém que verdadeiramente buscasse a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos, a destruição e miséria. Então, assim, Paulo, né, que escreveu isso, quando a gente estuda... a gente estudou há pouco, inclusive, né, no curso do Centro Paulo e Estevão,
É, ali ele traz essa apologia, né? Essa questão da fé verdadeira, a fé coerente, digamos assim, e combate justamente essa vida de idolatria, de falso, da fé falsa, né? E quando ele fala especificamente em sepulcro, que a garganta é um sepulcro aberto, a gente pode tomar duas interpretações. A gente pode considerar, ainda mais no contexto onde essas palavras de Paulo foram ditas, o sepulcro como sendo aquela câmara mortuária, né, onde eram postos os despojos de um falecido, uma pessoa que morreu. E nessa mensagem específica de Emmanuel, que está lá no Fonte Viva, é uma mensagem bastante gráfica. É uma mensagem bastante... Quando a gente lê atentamente, a gente vê que é uma mensagem muito densa, muito pesada, porque ele traz justamente a imagem do quê? De um sepulcro, de um túmulo aberto e por onde exala podridão. Não tem uma palavra mais não tem como ser eufemista, né? Até na própria mensagem ele fala que é um lugar de onde exala a ruína e o tóxico da morte. Porque quando a gente pensa numa câmara mortuária aberta ali, vai sair tudo, né? E é justamente isso que a mensagem, a alegoria que é passada quando a gente enxerga a nossa garganta como um sepulcro aberto. Porque daqui vai sair o quê? E na mensagem ele aborda a questão da negatividade, a questão da maledicência, a questão da fofoca, a questão dos comentários negativos que muitas vezes nós nos vemos fazendo. A gente não atenta para o poder das palavras, a gente não atenta para a sintonia que as palavras carregam, né? Então, e lá, nessa mensagem de Emmanuel, ele sai dando diversos exemplos, né? Justamente trazendo das reclamações, daquela pessoa que reclama muito, daquela pessoa que vê defeito em tudo, que põe defeito nas conquistas das outras pessoas. É o que a gente chama de uma pessoa desagradável, uma pessoa chata, né? A gente consegue imaginar isso até uma árvore frondosa. Quando a gente tem um desenhozinho, uma chargezinha dessa de internet, muito, muito comum em determinadas épocas, ainda mais na época dos IPs, né? Que a gente olha um IP, aquela árvore muito bonita, florida e tudo mais, que tem gente que tá passando, olha um IP e fala, nossa, que árvore bonita, que sombra bonita que ela dá, né? Fica aquele efeito visual e tudo mais. Então tem a pessoa que olha o IP e acha ela uma árvore muito bonita, de uma sombra agradável, enfim, e tem aquela pessoa que olha o IP e fala, nossa, a sujeira que ela faz no chão. Deve dar muito trabalho para limpar. Então, no mesmo contexto, surgem interpretações diferentes para a mesma coisa. Então, quando a gente busca, quando a gente traz nas nossas palavras aquela energia de arruinar, de destruir, de queixa, de lamúria, enfim, a mensagem ela é muito pesada e muito específica nesse ponto. Quando a gente vê que da nossa garganta, de fato, é um sepulcro aberto, de onde exala podridão, de onde exala toxicidade. Então entra aí a necessidade da gente pensar naquilo que fala, da gente pensar naquilo que a gente está divulgando, naquilo que a gente está pensando, inclusive. Porque o pensamento, invariavelmente, ele a gente não, muitas vezes a gente não consegue controlar o nosso pensamento. Quando a gente vê, passou, né? Pensou. Mas até ele sair pela nossa boca tem todo um caminho. Então quando chega um pensamento negativo na nossa cabeça, ao invés da gente simplesmente soltar, da gente exalar podridão, como a gente faz, né? Muitas vezes através da boca, mas também hoje em dia, ainda mais nos meios de comunicação, internet, celular, como a gente faz através do dedo, antes da gente espalhar raiva, espalhar desinformação, espalhar esses sentimentos ruins, sabe? Da gente incitar brigas e tudo mais, que a gente consiga filtrar isso.
Porque, ok, vai passar pela nossa cabeça, vai passar pelo nosso pensamento, pela nossa vontade, mas o que eu quero? Eu quero brigar? De graça? Eu quero me indispor? Então a gente precisa fazer esse exercício, justamente para não para filtrar. Então, quando passar um pensamento negativo, a gente tem que entender se o que a gente tende a dizer, se aquilo que a gente vai externar vai ser é aquilo que eu tenho a oferecer. É disso que meu coração está cheio. Então, se eventualmente passar um pensamento negativo, se a gente fizer esse exercício, certamente a gente vai repensar e pensar de uma forma muito melhor aquilo que a gente está dizendo. Porque, de fato, a gente não conhece nada além daquilo que nós vivemos. Então, uma vida em sociedade demanda que a gente faça esse tipo de interpretação para coexistir, que não é um favor que fazem para a gente, é uma necessidade que a gente tem de coexistir, de viver em sociedade para o nosso aprimoramento individual e para a nossa evolução coletiva, né? Então, considerando aí a obra de Deus, que não tem acasos, todo mundo está junto por um motivo. Então, que a gente consiga tornar essa existência da melhor, mais proveitosa possível, né? Então, que a gente consiga sopesar e pensar nas nossas palavras e nesse exercício justamente de empatia e tudo mais. Quando a gente fala nessas até mesmo diante da nossa imperfeição ainda muito somos muito materializados ainda, nós somos seres muito imperfeitos. Quando a gente vai lidar com a obra do outro, quando a gente vai lidar com as questões do outro, é muito mais simples a gente atentar, é muito fácil a gente olhar para os defeitos, identificar os defeitos do nosso próximo, da pessoa que convive com a gente, ou da pessoa que a gente nem convive, mas olha, passou ali e tal. É muito fácil a gente identificar o defeito das outras pessoas. Mas o que a gente vai fazer sobre isso vai dizer muito sobre os nossos próprios defeitos. Porque uma coisa eu identifiquei um defeito, um problema, uma dificuldade que a pessoa tem. Com essa mesma informação eu posso buscar ajudá-la, se isso estiver dentro da minha possibilidade, se isso estiver dentro do meu campo de ação e tudo mais, e sempre está, porque por mais que não necessariamente a gente consiga empenhar um auxílio material ou ainda um auxílio mais ostensivo indo ali diretamente na pessoa, nós sempre dispomos do meio da prece para auxiliar, porque isso nunca falha, é de graça e é fácil, então a gente sempre tem um meio de auxiliar de alguma forma. Ou eu posso pegar essa informação, essa identificação que eu tive do defeito, do vício da outra pessoa e sair espalhando por aí, falando dos defeitos das outras pessoas. E como isso vai ajudar? Como isso vai cooperar? Como nós gostaríamos que fizessem em relação aos nossos defeitos? Né? Então, é um exercício que precisa ser feito também. E nessa questão da gente identificar, da gente pensar nas nossas palavras, pensar bem no que a gente vai dizer em relação às outras pessoas e às obras das outras pessoas, tem uma historinha muito interessante do Neo Lúcio, que a gente trata, né, como eu sempre ressalto aqui, que a gente trata na evangelização infantil, que eu vou pegar aqui um pedacinho para a gente conseguir identificar. Então conta a história, né, que existia essa menina chamada Maria Carmen. E Maria Carmen era chata. Chata ao ponto de criticar tudo. Se alguma amiga aparecesse com um vestido, né? A pessoa que veste uma roupa está se sentindo bem com aquela roupa. Mas Maria Carmen olhava aquilo ali e falava, poxa, sempre via um defeitinho, sabe? Tipo, não tá bom. A gola tá feia, a manga tá com defeitinho aqui e tudo mais. Quando via que alguém comprava um móvel novo ou algo do tipo, ela logo pensava, logo falava. Não tinha como fazer coisa melhor? Não tinha um mais bonito? Então, quando ela via alguma obra de arte também, ela logo pensava em apontar um defeito e tudo mais. Maria era esse tipo de gente. Como eu disse, Maria era chata. Então, desagradável. Então, a mãe da Maria, preocupada com esse comportamento que ela tinha, que de fato é um comportamento que torna
impossível a convivência dela em sociedade, ela resolveu pensou e chegou numa forma de ensinar uma lição para a filha, né? E aí ela convidou a filha para na manhã seguinte comparecer a um canteiro de obras, onde estava sendo construído um prédio, um arranha-céu bem grandão. E aí a mãe, que pediu ajuda lá pro responsável da obra, com toda a segurança, foi com a filha e elas puderam observar como é que era feito aquele prédio. E aquele prédio tinha todo um trabalho de bases, alicerces, tinha todo um trabalho para erguer as paredes, a galera trabalhando pesado, os trabalhadores da obra estavam ali pondo a mão na massa, construindo o carrinho, enfim, todo aquele rolê que é para construir um prédio. E ali ela via os caminhões chegando, a galera se certificando que estava tudo seguro, gente pendurada, enfim. Viu que era todo um trabalho para poder fazer aquela construção e demandava um esforço conjunto. Muitas pessoas precisavam em todas as fases da obra para construir, porque estava ali na base, mas depois ia precisar do acabamento, depois ia precisar de gente para instalar as coisas, iluminação, papapá. Enfim, é todo um trabalho construir um arranha-céu. E ali a menina olhou aquilo e ficou impressionada, porque ela pensou, nossa, quanta gente é necessária para poder construir um prédio desse tamanho. E a mãe, né, e o cara que estavam acompanhando lá viram que de fato, realmente, era muita gente. E a menina saiu de lá impressionada, né, com aquela cena que ela tinha acabado de ver. E a mãe convidou ela então para comparecer ao outro lado, um outro bairro da cidade, um bairro mais antigo, onde eles puderam observar que ali tinha um prédio, tinha também uma espécie de um prédio abandonado, e nesse prédio especificamente, mais antigo e tudo mais, tinha um homem sozinho, empunhando uma marreta muito pesada, derrubando o prédio. E ele estava ali, com um martelo grandão, derrubando a alvenaria, as questões de madeira, as partes de madeira e tudo mais, demolindo todo o prédio pouco a pouco. E a menina que tinha acabado de sair de uma obra, vendo que demandava um esforço muito grande para poder construir, viu que bastava uma pessoa para poder demolir aquilo tudo. Bastava o esforço de uma pessoa para poder arruinar o esforço de tantas outras pessoas. E ali a mãe falou, né, que toda realização útil na Terra exige a paciência, o suor, o trabalho e o sacrifício de muita gente. Que edificar é muito difícil, mas destruir e eliminar é sempre muito fácil. Basta uma pessoa com martelo na mão para prejudicar a obra de milhares, que a crítica destrutiva é um martelo que usamos criminosamente ante o esforço alheio. E ali ficou a mensagem para a menina, né, que a partir daquele momento decidiu mudar a mentalidade em relação a isso. E é isso. Então é muito mais fácil a gente destruir do que a gente construir, porque para construir exige um trabalho muito grande, existe um trabalho de muita paciência, existe um trabalho de muito esforço e que nem sempre ele é tão visível assim, né? Ao contrário da destruição, né? Que quando a gente vai destruir é fácil, é muito fácil e mais rápido. E por quê? Né? Então, que a gente consiga transformar nossa garganta não num sepulcro aberto, no sentido de exalar uma podridão que está descoberta ali, sabe? Que a gente consiga transformar nossa garganta em algo melhor. E tem aqui só um trechinho de um poema de Casimiro Abreu, que ele diz o seguinte, e é no último texto, na parte final do texto, que ele diz: ante os problemas dos outros, emudece os lábios teus. Em tudo sempre supomos, mas quem sabe é sempre Deus. Então a gente tem essa questão de supor, né? De imaginar que as coisas
A gente supõe sem saber. Quem sabe, de fato, é sempre Deus. E lá no iniciozinho eu falei que a gente conseguia considerar o sepulcro, tomar a questão do sepulcro na garganta por duas abordagens. Essa abordagem mais contextualizada, né, onde ele traz a questão da garganta exalando podridão, pra gente cuidar justamente disso, cuidar pra gente não ser esse tipo de pessoa exalando coisa ruim. Mas eu me permiti, com o auxílio do Google, e também, né, das outras possibilidades de interpretação que a palavra traz pra gente, da gente propor um exercício diferente, da gente tentar tornar, porque o nosso sepulcro, a nossa garganta, ela é um sepulcro aberto, de qualquer jeito. Ela tá aberta. Não tem como a gente fechar esse sepulcro. A gente tem que cuidar do que sai dele. Então a gente pode partir para um outro conceito de sepulcro, que seria, e aí entra o auxílio do meu amigo Google, que é justamente um lugar onde são guardadas as relíquias do santo. Então, é um lugar sagrado, que tem uma função sagrada, e essa função sagrada a gente consegue fazer uso dela. Já que ela está aberta, que seja para sair, que seja para que as pessoas vejam, que as pessoas recebam coisas boas, né? Coisas sagradas. Então que a gente consiga cuidar do nosso sepulcro, já que ele está aberto, que seja um sepulcro destinado a guardar as relíquias de um santo, né? Que seja um lugar destinado a gente guardar coisa boa, que as pessoas vejam, que as pessoas recebam coisas boas e não os restos mortais decorrentes da nossa podridão, daquilo que a gente diz. Então, essa é a nossa mensagem de hoje. Tenham todos uma excelente noite e até o próximo encontro. Até mais. Gente, olá. Primeiramente, desculpa, porque a gente teve algum problema aqui de conexão com o YouTube e o vídeo do Guilherme ficou travando, né? Várias pessoas, a gente tentou aqui consertar, entrando lá, fizemos várias coisas, mas só que no final aqui que deu uma estabilizada mesmo assim travando, viu? Então peço desculpa ao Guilherme que se esforçou para esse comentário, preparou, e o que eu vou dizer para vocês é o seguinte, nós vamos depois, então, como a gente gravou esse vídeo, tem ele aqui perfeito, talvez a gente não disponibilize ele de imediato, a gente vai de repente cortar e botar como ele deve ficar aqui, tá? Então vocês aguardem aí, depois vocês podem assistir novamente. Então peço desculpa, mas do nosso ponto de vista aqui tá tudo ok, tudo certo, e é lá no YouTube que tá tendo algum problema, tá bom? E feito isso, vamos só verificar aqui como é que estão as coisas. De fato, tá dando algum probleminha, tá dando algum congelamento. Até que eu estou vendo até com o que eu estou falando aqui. Mas vamos passar então para a nossa prece, para o nosso passe, e para a gente aproveitar o momento, né? Então tudo é oportunidade, tudo é aprendizado, tudo é paciência, que a gente então aproveite esse momento para paciência também. Vamos lá então? Amigos e amigas da Casa do Caminho, irmãos e irmãs, que juntos estamos nesse momento, nos reunindo, nessa noite dessa terça-feira, para absorver do Cristo as palavras tão consoladoras que Ele destina, que Ele construiu para nós, através do seu Evangelho, o esforço constante dos nossos amigos espirituais, de cada vez mais renovar nosso conhecimento, de aprofundar o nosso entendimento sobre essas coisas tão importantes que representam verdadeiras joias para a nossa vida, para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental. E desta forma, buscando nesse momento essa conexão maior, com Cristo e com a equipe que o auxilia no socorro a todo o nosso planeta, peçamos a Ele então a bênção para todos nós,
que aqui estamos, a bênção para as nossas famílias, para os nossos entes queridos, para as pessoas que estão em tratamento e para todos esses nomes que estão em prece nesse momento, pedidos de prece, que solicitam que chegue a nós e que nós apresentamos ao nosso Mestre, pedindo a Ele o socorro e o encaminhamento de todas as necessidades. Aqui estamos, Senhor, nesta hora, buscando então a renovação da nossa fé, das nossas forças, para prosseguirmos durante esses momentos da nossa vida tão importantes, momentos tão marcantes da nossa encarnação atual, individualmente para o nosso mundo. Mentalizemos, portanto, nesta hora, a resposta do Cristo na forma, portanto, de gotas luminosas que caem sobre todos nós nesta hora, envolvendo cada um que aqui estamos, nesse momento de oração, nesse momento de prece, envolvendo cada um dos nossos familiares, dos nossos lares, envolvendo, Senhor, nossos entes queridos. E nesta hora, portanto, que essas bênçãos possam recair sobre cada um de nós, trazendo alívio, trazendo paz, trazendo consolo, trazendo conforto para cada um de nós nas diversas dores, sofrimentos e expiações pelas quais estamos passando nesse momento. Se nosso entendimento, Senhor, a nossa mente compreende claramente os objetivos maiores de todo esse processo e entendemos a condução do Mestre, do nosso Pai maior sobre tudo isso, não permite que o nosso coração se resvale para a revolta, para a lamentação, para a angústia. Vem, Senhor, fortalecer e limpar também nossa mente e nosso sentimento de todas essas angústias, dores e sofrimentos, às vezes para as quais nos entregamos e permanecemos aí, cultivando em nós mesmos energias que nos fazem mal, que nos adoecem, a cada um de nós e todos que estão à nossa volta. E que essas bênçãos, que essa chuva luminosa purifique e nos liberte de todos os males, para que em seguida recebamos a reposição, a renovação de energias, substituindo, portanto, tudo isso que nos adoece, que nos desarmoniza, por forças que nos fortalecem, que nos fortificam, que constroem, que consolidam em nós a visão maior da vida, a fé, a esperança e a certeza de que estamos, portanto, em momentos importantes, mas com um fim, com um objetivo traçado pelo plano maior. E que saibamos, portanto, consolidar em nós essa fé, essa confiança no Cristo, que conduz, em nome de Deus, as nossas vidas, conduz a humanidade encarnada e desencarnada. Que essas forças, Senhor, recaiam sobre nós aqui presentes, como bálsamos que vão regenerar em nós tudo isso, trazendo para nós força, ânimo, trazendo para nós, Senhor, o espírito que não se deixa abater pelos obstáculos, mas que sabe exercitar a compreensão, a paciência. Permita, Senhor, também que todos esses benefícios dessas bênçãos generosas com que o Senhor nos envolve nesta hora se estendam também aos nossos lares, nossos amigos, nossos entes queridos, nossos familiares, a todos aqueles que participam do nosso tratamento, aqueles que solicitam prece, a toda essa comunidade espiritual, Senhor, que vai muito além das limitações, das dimensões físicas da nossa pequena casa do caminho, mas que se constitui uma comunidade de almas afins, que se reúne, que se congregam, que se conectam pelo objetivo maior do bem, da compreensão e do esforço contínuo e do apoio recíproco entre nós. Permita também, Mestre querido, que essas bênçãos sejam transmitidas às águas aqui colocadas próximas de nós,
recebam elas o acréscimo dessas energias que ali ficam contidas, transformando essa água neutra em medicamento com ingredientes do mundo espiritual para sustentar nos nossos dias vindouros a nossa fé, nosso estado de ânimo, de confiança, de disposição e, acima de tudo, de conexão com as forças superiores do universo. Obrigado, Mestre, mais uma vez, por termos a oportunidade de, nesse dia, renovarmos, de tomarmos esse verdadeiro banho espiritual e sorvermos esse elixir da vida que o Senhor ofereceu, como ofereceu aquela mulher samaritana que buscava água. O Senhor ofereceu a água da vida. Estamos aqui também, Senhor, nesse momento, sorvendo a água da vida que o Senhor nos oferece e que ela, portanto, mate a nossa sede espiritual de paz, de amor, de crescimento, de harmonia com todos nós e com todo o universo. E que, acima de tudo, os seus ensinamentos sejam para cada um de nós, em todos os momentos da nossa vida, guias, diretrizes concretas para tudo que fizermos, pensarmos e sentirmos. Obrigado, Senhor, e mais uma vez, fique conosco, hoje e em todos os dias da nossa vida. Graças a Deus. Pois bem, gente, agradecendo então mais uma vez a presença, a paciência de vocês, né? Com o probleminha que a gente teve de conexão com o YouTube, mas eu disse a gente depois vai fazer aquela atualização lá para que essa palestra tão interessante do Guilherme de hoje não se perca. A gente não vai disponibilizar de imediato, vamos editar e colocar ela sem esses travamentos, vamos ver se a gente consegue fazer isso para que todo mundo possa assistir e apreciar esse comentário que ele fez hoje. Então, convidando, passando para o nosso encerramento da noite, porque a gente tem, em seguida, né, a gente tem nosso atendimento fraterno, as pessoas já sabem, que quiserem participar, os links estão aqui embaixo, os telefones estão à disposição para quem quiser hoje, num dia que mais conveniente, que a gente possa à distância. Continuamos, então, à distância ainda com as atividades, né? Tínhamos, talvez, a possibilidade, cogitávamos das possibilidades de retornar agora nesse início de semestre, mas diante do quadro atual em que se renovam, portanto, todas essas condições sanitárias que ainda não foram superadas, nós ainda permanecemos com nossa data de retorno presencial indefinida e continuamos então com os nossos programas à distância, né, nesse trabalho que a gente tem feito. Então a gente continua. Amanhã, quarta-feira, que é o dia do tratamento espiritual, a gente então tem mais uma palestra no tratamento espiritual. Semana que vem tem a palestra semana que vem a palestra da Bernadette, né? Da Bernadette, que vai fazer o comentário com a gente. E continuamos assim, né? Com fé, com esperança, sem nos deixarmos abater, às vezes, por essas ondas, né? Quando a gente imagina que a gente está conseguindo retornar, vem mais um desafio, mas estamos juntos com Cristo, né? Nos encorajar e nos fortalecer para que a gente não se abata, né? E que a gente busque, então, no Evangelho, aqui nessa reunião, na leitura, onde cada pessoa então encontra a sua fonte de fortaleza, de ânimo, de renovação, né? Que a gente encontre, consiga oferecer aqui entre nós esse momento então de amparo, de renovação, de paz, de paciência para todos nós. Agradeço então a presença, agradeço a participação de todo mundo e daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa equipe de atendimento fraterno vai ficar à disposição. Agora, né, agora no final que as coisas estão mais estabilizadas, mas mesmo assim não podemos deixar de agradecer aqui a presença e de todas as pessoas que ficaram conosco nesse momento, compreendendo, agradecendo a compreensão e os avisos que muita gente mandou aqui, tá? Então, já despedindo e já encaminhando o nosso encerramento, agradecendo todo mundo que participou, né, e especialmente quem teve quem nos mandou mensagem, alguns cumprimentos. Então vamos agradecendo, despedindo de todos vocês, especialmente aqui do Haroldo, né, que já chegou cedo participando com a gente, com a Rafisa, lá de Belo Horizonte, a Irani, aqui de Sobradinho, Bernadette também, que é a palestrante da semana que vem, né, Bernadette? Maria Rita, lá do Rio, Mariana, aqui de Sobradinho, ela e o Paulo, Amanda, ela e a mãe, né, a Elisa, Matheus também, com toda a família lá, Elisa, Natália, todo mundo que está participando, a Márcia Lopes, lá do Rio, com a irmã, com a mãe, um abraço para todos eles, o João Paulo, né? Também um abraço lá para a Dona Terezinha, né, que nos acompanha sempre também lá de Belo Horizonte, a
Aparecida Teoflotone, né? Eliana, que a gente está falando aqui, Maria Luísa, saudade, estamos bastante tempo, né, saudade, né, Maria Luísa, lá de Miguel Pereira, que a gente não conversa, nossa aula, né? Vamos daqui a pouco, se Deus quiser, a gente retoma isso, conforme então Deus permitir orientar. Marlene, aqui da Casa Caminho, abração para ela também. Elisa, que a gente mencionou, boa noite. Irail de Salvador, a Mujaci também, aqui de Sobradinho, boa noite para todos vocês. Gersilene, boa noite. Aqui, Andréa Costa, boa noite, André. Seja bem-vinda, né? Não me recordo tê-la visto aqui, mas seja bem-vinda, né? E espero que você possa juntar nos outros dias. Amanhã que a gente não tem esse incômodo da tecnologia, mas isso faz parte desse mundo agora de conectado, né? Isso, há momentos que a gente passa por isso, não é a primeira vez e não será a última, mas vamos permanecendo. Milena, boa noite, Milena, para Eremita, para Gabriela também lá do Rio, um abração, né? A Maria Silva, boa noite, Maria Silva. Carla, Faber, boa noite. Sebastiano, um abração para ela, para o Matheus. Carla da equipe também. Gabriela, está travando, estava mesmo, né? Mariana Guimarães, boa noite, Mariana, boa noite. E a gente comentou, Cidelcine ali, uma boa noite para ela também. Cristina Lobo lá de Salvador. Cláudia Castro e a Flávia, que também chegou participando com a gente. Gente, então agradeço mais uma vez aí a participação, a paciência, a compreensão de todos vocês e convido para amanhã a gente renovar e, se Deus quiser, amanhã a gente está com tudo normalizado para a gente ter mais um momento aí de conexão, né, e de harmonia em torno que a gente possa com isso aí renovar e nos abastecer, né, diante de tudo isso com que a gente está vivendo. Então agradeço, aqui me despeço para a gente então participar para o atendimento fraterno e convido para que a gente esteja amanhã juntos novamente às 8 horas ao vivo, né, para mais um momento. E 6 horas, evidentemente, com a nossa prece, com um grupo que está participando, recebendo mensagem pelo WhatsApp. Quem quiser também participar, integrar, né, uma oração à distância, as informações estão todas aqui embaixo, ou qualquer coisa, manda informação que a gente esclarece. Gente, muito obrigado, boa noite, fiquem com Deus e até amanhã.